crianças pesquisaram, entrevistaram e montaram um vídeo com a ajuda da equipe de professores e orientadores do audiovisual. Vamos ver agora como ficou o projeto História nas Escolas, da Escola Luiz Fernando Quirino. Fala um pouquinho do trabalho do seu pai para nós. O trabalho do meu pai era jornalista, por isso que aqui se chama Jornalista Luiz Fernando Quirino, Escola Municipal de Educação Infantil. E meu pai começou muito jovem e não existia televisão e não existia internet. As pessoas tinham as notícias através da rádio e através dos jornais. E aí o meu pai era redator, ele escrevia os textos dos jornais, para os jornais, e ele também era ator, ele fazia as vozes. Ele trabalhava nessa rádio Tupi aqui. Tupi foi um show na festa de aniversário do Luiz Fernando. Qual é o primeiro jornal que seu pai trabalhou em Uberlândia? Foi no Correio de Uberlândia, o primeiro jornal. Ele veio para Uberlândia, inclusive, como é que ele veio parar em Uberlândia? Ele era assim, ele tinha um amigo que tinha trabalhado com ele em Ribeirão Preto, aí muitos anos antes. Aí ele veio para Uberlândia e falou assim, Luiz Fernando, Uberlândia é muito bom. Esse amigo dele se chama Sérgio Borelli Martinelli. E ele era diretor do jornal Correio de Uberlândia. E aí ele falou, olha, vem para cá que eu te arranjo emprego na rádio e no jornal. Aí ele foi para a Rádio Educadora, que é do grupo da TV Paranaíba, e foi para o jornal Correio de Uberlândia, que infelizmente já acabou. Quando eu era adolescente, eu tinha quase 14 anos, eu trabalhei com uma das filhas do Luiz Fernando Quirino, chamada Guacira. Depois, quando eu vim para Uberlândia, eu trabalhei com um dos filhos do Luiz Fernando Quirino, que é o Maurício Ricardo. E depois eu fui trabalhar com o próprio Luiz Fernando Quirino e depois também trabalhei com a esposa do Luiz Fernando Quirino, que é a dona Terezinha. Então, essa relação de amizade é muito antiga. Qual foi o trabalho do seu pai que você mais gostou? Eu gostava muito de uma coluna chamada O Infernando. Como ele chamava Luiz Fernando, ele botava Fernando, assim, para brincar que ele estava infernizando as pessoas. E aí ele fazia brincadeira com política da cidade. Ele falava que Uberlândia era Madame Ubercity. E aí, City é cidade, né? E que aí os candidatos, né, que eram candidatos a prefeito na época e tudo, eles falavam que eram os caras pretendentes que queriam casar com ela, né? E aí ele fazia essas brincadeiras. Então é mais ou menos a mesma coisa que eu fui fazer depois com desenho, só que ele fazia com texto. Meu pai não tinha muito jeito, assim, de brincar com criança, tratando criança igual criança. Ele, assim, sabe aquela coisa de sentar no chão com um carrinho? Ele era mais que nem eu estou fazendo com vocês aqui, brincando. Igual eu peguei o Curupira, fiz essa bagunça com vocês aqui. Esse tipo de brincadeira que ele gostava de fazer. Ele foi esse pai, assim, um pai amigo. Eu lembro dele como um pai amigo. No baú do PH, Paulo Henrique Petri resgata um dos primeiros episódios do projeto História nas Escolas, de uma escola que tem um patrono bem diferente. O quadro História nas Escolas do programa Uberlândia de ontem sempre tem, entre outras finalidades, aquela de desenvolver, de fazer com que os alunos das escolas procurem dados sobre os nomes dos patronos daquelas escolas. Inclusive, já fizemos isso com várias escolas de nossa cidade e anotei aqui alguns nomes que eu vou lembrar: Messias Pedreiro, Josiane França, René Gianetti, Domingos Pimentel Ulloa, Ladário Teixeira, Estela Saraiva, entre outros. E hoje nós vamos apresentar uma pesquisa feita
entre os alunos da escola do Moreno. Quem vai ali para o Pau Furado passa no lugar que todo mundo considera e chama de Tenda dos Morenos. Ali nós temos uma igreja, uma escola, um bar, e ali que nasceu essa história que várias pessoas vão contar para vocês, uma história de busca de onde veio esse nome, Moreno. Na verdade, não era uma pessoa, era um boi. E esse boi, de certa maneira, cansado um dia, deitou, estava ali já adoentado. Como era um boi muito querido na região, ele foi colocado debaixo de uma árvore. Então a tenda era a árvore. E todo mundo então comentava, vamos lá na tenda do Moreno. Não para ver uma pessoa, mas para ver o boi, Moreno. Vamos ver mais detalhes desta história muito interessante. História nas escolas. A história desse boi é da geração da minha família, do meu bisavô. Esse boi criou uma fama aqui na região por o seu porte ser avantajado. Na época ele destacava sobre isso, porque ele era um boi muito inteligente e de fácil aprendizagem. Ele era um boi carreiro que prestava serviço para a região, ou seja, fazia serviço, puxava o carro de boi, puxava arado. Conta-se a história que esse boi adoeceu. Então, e o proprietário dele saiu à procura, campeando ele, e encontrou ele num lugar deitado. E como o boi estava num lugar, no sol, conseguiu arrastar ele para um lugar que tinha uma sombra, debaixo de uma árvore. Aí o que acontecia? As pessoas iam procurar o seu Virgilino. A dona Adélia, cadê o seu Virgilino? Né? Ah, foi lá no Moreno. Né? Aí o que era o Moreno? Era o boi. Então, as pessoas vinham e viam o boi debaixo daquela situação ali, naquela árvore com aquele formato. Aí então começou a chamar Tenda do Moreno. Mas isto não é pelo formato da árvore. Depois é que foi saber de verdade por que era Tenda do Moreno. Eu tenho 3 filhas, todas as 3 estudam aqui na escola do Moreno. Eu faço questão de passar para elas o que eu consigo aprender sobre essa história. Eu quero que elas continuem sabendo do que realmente é a história da região.